Olá pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje eu vim compartilhar com vocês aquele resumão de todas as minhas leituras que eu fiz ali no finalzinho de julho até agora no mês de setembro, e foram assim muitas e muitas leituras. Duas dessas leituras estão em andamento, então é bem provável que quando esse vídeo vá ao ar, com certeza eu já tenha finalizado essas duas leituras. Por isso que essas leituras vão entrar aqui nesse videozinho sim, porque né, eu já estou perto de finalizar essas leituras, então por isso que eles estão nesse vídeo. Mas bora lá com as minhas leituras, com aquele resumão de todas essas minhas leituras. E vamos começar com o primeiro livro que eu li, que foi A Conquistadora de Estrelas. Aqui basicamente eu vou acompanhar duas protagonistas, uma que é Cecília Seralhos, eu não sei como se pronuncia o segundo nome dela, e ela é uma pirata, onde ela está tentando ali encontrar o seu valor, né? Mostrar para sua família que ela consegue sim fazer missões para sua família e mostrar que ela tem essa capacidade, que ela tem essa responsabilidade. E ela é muito inteligente, tanto que ela conseguiu ali recriar uma caravela para ela, do jeitinho que ela gosta. Ela tem dois amigos que ficam com ela, que ajudam ela nessa construção da sua caravela. O que acontece aqui nessa história é que Cecília, para ela querer tanto mostrar ali o seu valor para sua família, para mostrar que ela sim pode cumprir missões ali, que ela pode viajar entre os mares com a sua caravela, chamada Aurora, o pai dela tem uma missão ali que o pai dela tenta fazer, que é literalmente mandar um artefato para uma outra ilha, que é para uma outra família, para eles tentarem ali dar uma selada de paz. E esse artefato se chama a Ampulheta de Cronos. E esse artefato, a Cecília de início, ela não sabe, ela não tem nem sequer conhecimento sobre esse artefato, até porque ela, numa calada na noite, né, ela resolve ir na sua caravela levar esse artefato escondido da sua família. E é nessa empreitada, nessa fuga aí, que ela acaba aqui conhecendo a Eve Sky, que é basicamente a estrela, onde ela acaba aqui caindo do céu em sua própria caravela. E é nessa empreitada que, durante essa viagem, a Cecília, né, fugindo ali para tentar entregar esse artefato a um outro reino, aparece a Eve Sky, que é uma estrela que ela acaba caindo ali na caravela de Cecília. E vamos começar de antemão que elas duas não se bicam ali no início, porque a Cecília tem uma bela de uma desconfiança, tanto que Eve, ela literalmente já falou o motivo de ela estar ali, porém o motivo real de fato ela estar dentro daquela caravela é um outro motivo, mas ela só simplesmente engana a Cecília dizendo que ela simplesmente caiu do céu e que ela precisa voltar para casa. Então, basicamente, a gente acompanha essas duas protagonistas indo ali, literalmente, viajando do mar para o céu e assim poder deixar a estrela em sua casa e logo em seguida a Cecília poder entregar o artefato a um outro reino, a uma outra ilha. Porém, muitas coisas vão acontecendo. Tem aqui nesse livro romancezinho, tem aquela migalhinha de romance que a gente gosta. Basicamente, o livro é uma romantasia. Aqui nós temos um romance sáfico. Eu amei demais esse livro. A história é maravilhosa, eu amei, a escrita da autora é muito envolvente. Você ali se envolve com as duas protagonistas, não só com as protagonistas, mas com os personagens secundários, que são os dois amigos dela, que são um casal maravilhosíssimos, e que eles logo de início já percebem ali a química entre a estrela e a pirata. E não só isso, nós temos uma gatinha maravilhosa aqui, que, meu Deus, eu amo essa gata, quero apertar ela, tão fofa. Mas, enfim, é uma romantasia que eu amei demais. É um livro super rapidinho de ler e ele é bem curtinho e, assim, eu deixo aqui a minha indicação para vocês, tá? Mas foi uma leitura bastante divertida para mim. E já o próximo livro que eu li, que é óbvio, não podia faltar, o livro dessa maioral, dessa perfeita. E eu acredito que vocês já sabem de quem eu estou falando, que é dela, Ali Hazelwood. Eu li A Razão do Amor, que foi o meu terceiro livro da autora, na qual eu resolvi ler. E assim, aqui nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é o Levi e a Bee.
Ambos eles são cientistas. A Bee, ela é neurocientista e o Levis, ele é um engenheiro cientista, alguma coisa assim. E ambos eles vão participar de um projeto ali da NASA, onde eles precisam criar um capacete para os astronautas. Só que esse capacete, como ele vai mexer ali com a parte do cérebro, ele precisa de uma neurocientista, que é justamente a Bee é chamada para participar desse projeto. Ela vai, só que ela acaba se reencontrando com esse menino, que é o Levi, onde eles já se conheceram lá na faculdade há um bom tempão. Ela tem na cabeça que Levi não gosta dela, que ele simplesmente a odeia. Então, assim, para poderem, né, estarem juntos, fazer esses projetos, eles têm que sim se darem bem. E o mais bom, o bom desse livro é que os dois protagonistas, eles são vegetarianos. Maravilhosíssimo isso, adorei. Que a Ali, ela simplesmente sai da caixinha de uma tal maneira, assim, que ela é maravilhosa. E assim, a Bee, ela tem um Twitter, só que o Twitter dela é de uma cientista na qual ela é super fã. E ninguém sabe que é ela por trás. Então, tudo que ela comenta no Twitter viraliza, assim, muito. E ela tem muitos seguidores. Eu vi um comentário, acho que foi no Scooby, de uma menina que estava lendo esse livro, dizendo que a Bee é a própria Choquei da ciência. Então, assim, eu amei esse comentário. Foi, assim, perfeito, porque se encaixou muito nesse livro com a protagonista. Basicamente, os dois, né, vão ter que ali se juntarem, se envolverem e, é claro, né, tentarem fazer com que esse projeto da NASA avance ali, sendo que tem muitas coisas acontecendo. Tem uma outra parte da ciência, uma outra equipe de uma outra empresa também estão criando esse projeto, esse capacete, então eles estão ali correndo contra o tempo para tentar conseguirem terem a patente desse capacete. Então vai envolver muita coisa aqui. E não só isso, vai envolver sim romance entre eles dois. Eles dois vão acabar ali tendo um relacionamento entre eles, vão acabar se envolvendo também. Gostei bastante do envolvimento deles, amo a escrita da autora porque é muito leve, muito envolvente. Eu só me senti um pouco burra, porque eles falaram de coisas aqui que envolvem a parte da ciência, que é neurocientista do cérebro, a parte do cérebro, a parte da engenharia, e, gente, eu não entendia nada, eu só seguia. Mas, assim, dos todos os livros da Ali, que eu já li até agora, nesse momento, que eu já li, A Hipótese do Amor ainda continua ali no top, né? A Hipótese do Amor fica no top. A Noiva no segundo e ele, por enquanto, fica no terceiro, porque por mais que eu tenha gostado da leitura, não foi aquela leitura que me rebateu tanto assim, feito A Hipótese do Amor, sabe? Então, assim, gostei da leitura? Gostei. Eu amei? Com certeza eu amei, né, gente? Não tem como não amar um livro da Ali Hazelwood. Mas foi um livro, assim, que eu achei mediano, vamos dizer assim. Ficou meio mediano ali para mim. Mas foi uma leitura super divertida, envolvente. A parte do Hot, maravilhoso. E é sobre isso. E já o próximo livro que eu li, que foi uma leitura assim maravilhosa, que eu super amei demais, eu tô ansiosa para ler o segundo livro, que é uma duologia, que é Divinos Rivais. Eu já devo ter falado nesse livro aqui no canal, dizendo que eu estava querendo muito ler esse livro ali até o ano acabar. E, de fato, acabou que acontecendo, acabou que eu peguei para ler o livro e adorei demais a história e estou ansiosa para o segundo. Basicamente, aqui no livro, a gente vai acompanhar a história de Iris e Roma, onde eles dois são basicamente rivais, porque eles trabalham ali na Gazeta, que é onde fica a parte do jornalismo. Eles dois vivem ali naquela intriguinha, porque eles estão tentando ali conseguir um lugar, né, de fato, fixo na Gazeta, no jornal, para ser colunista. Então, eles vivem naquela intriguinha por conta disso. Porém, muitas coisas vão acontecendo aqui com a Iris, basicamente, né, que é a protagonista, que é o seguinte, aqui está acontecendo uma guerra, onde nós temos dois deuses que eles estão ali em guerra, que é o Decra e a Eva, ou é Eve, alguma coisa assim, o nome da deusa. Eles estão basicamente em guerra. O irmão da Iris, ele simplesmente foi alistado, né, para ir de frente lá com a guerra, ao lado da deusa. Enfim, eu não sei pronunciar o nome dela, mas sei que ele vai para a linha de frente, lá para lutar ao lado dela.
E enquanto isso, a Iris está, né, ali vivendo sua vida o mais normal possível, tanto que ela tem muitas preocupações, porque ela não tem notícia do irmão dela há muito tempo. A mãe está passando por uns problemas que ela não sabe como resolver essa questão, além de todas essas preocupações, né, que a Iris está passando, né, com a mãe dela, com o irmão, e ela não tem notícias há meses do irmão. Ela tem ali uma máquina de escrever que ela ganhou da avó dela, e ela começa, né, a digitar ali cartas para o seu irmão, todos os pensamentos, os sentimentos que ela tem. E essa carta ela acaba colocando no guarda-roupa e simplesmente essa carta some. Assim, ninguém sabe para onde foi parar. Até que nesse momento ela acaba recebendo uma carta de volta dizendo: não me escreva mais e eu não sou teu irmão. Então ela fica naquela, tentando descobrir quem é a pessoa por trás, né, de quem está enviando a carta para ela. Então essas duas pessoas vão se conectarem ali, vão se comunicarem, vão se conhecerem. Tanto que para um outro lado da história nós temos o Roman, como eu falei, ele está ali tentando lidar com todas as situações, com o peso, né, de poder fazer tudo que sua família pede, principalmente seu pai, que está ali tentando arranjar ali um casamento arranjado para ele, e ele simplesmente tem que aceitar ali na sua forma mais calada possível. Enfim, o que acontece em resumão aqui desse livro? A Iris acabou tendo uma situação trágica ali na sua vida, fazendo com que ela simplesmente mude a sua decisão. Ela sai da gazeta, né, do trabalho dela, vai-se embora, pega suas coisas, pega a máquina e vai ser contratada para trabalhar como jornalista, mas na guerra. Ou seja, ela vai literalmente para a guerra para trabalhar como jornalista, para poder relatar tudo o que está acontecendo na linha de frente da guerra, mandar para a editora na qual ela está trabalhando e ser publicado pelo nome dela. Então, assim, as coisas vão se desenvolvendo nesse livro. Você vai acompanhando aqui a Iris, né, ali com todas as preocupações, tentando encontrar o seu irmão ali no meio da guerra, tentando saber o que aconteceu com ele, tanto que ela continua ainda se comunicando com aquela pessoa misteriosa através das cartas, né, que vão enviando de maneira magicamente, até ela descobrir de fato quem é a pessoa, né, por trás de todas aquelas cartas, gente. É maravilhoso isso aqui. É perfeito. Amo demais esse meu casal. Roma e Iris já é meu queridinho. Já é o meu casal favorito. Tô ansiosíssima para ler o segundo livro, que é o Promessas Cruéis. O final do primeiro me deixou em choque. Eu fiquei, gente, eu não acredito nisso não. Mas, né, enfim. Com certeza, né, gente, é favoritado, 5 estrelas, mas tô ansiosa para ler o segundo e saber o que de fato vai acontecer durante a guerra e com meus personagens, porque, meu Deus, vai ser sofrimento. Mas é isso. E já os próximos livros que eu vou compartilhar aqui, que foram os livros que eu li durante do mês de final de julho, agosto e início de setembro, que, gente, eles são os meus amores, eles são os meus favoritos, minha saga favorita, né? Tô ansiosa pelo quarto livro. E acho que vocês já devem saber do que eu estou falando, que é Assistente do Vilão. Eu literalmente nem vou falar muito, né, da história, porque acho que todo mundo já deve ter visto o vlog que eu gravei do último livro, né, que é a Aliada do Vilão. Eu li Assistente do Vilão, acho que em menos de uma semana, ou até em menos de 2 semanas. Quando eu terminei Assistente do Vilão, eu acabei engatando no segundo, que eu aprendi do vilão, e, gente, que saga maravilhosa. E claro, né, que quando eu terminei o segundo, eu estava ansiando pelo terceiro, porque ainda estava em pré-venda na época que eu estava lendo os 2 volumes. E lançou, foi enviado, e eu já li, né, gente, Aliada do Vilão, eu já li. E assim, o que eu posso dizer muito desse livro maravilhoso, que ele é perfeito, maravilhoso. Tô ansiosíssima para ler o quarto livro, porque eu quero muito saber o que vai acontecer com o meu personagem. Só espero muito que a autora não enrole, porque o tanto que ela deixou de migalhas aqui nesse livro, meu Deus, eu já não aguento mais. Mas enfim, gente, se querem saber mais sobre, né, a saga, Assistente do Vilão, Aliada, Aprendiz, enfim,
Vou estar deixando aqui no card do vídeo o vlog que eu gravei lendo, né, o terceiro livro, Aliado Vilão. Mas também no vlog lá eu dei um belo de um resumão, né, do que acontece nesses 2 volumes aqui. Mas essas foram minhas leiturinhas aqui, né, que eu fiz durante esse mês de final de julho, agosto e setembro. Mas é isso. Acho que eu posso dizer que essa é a saga na qual, de fato, eu estou acompanhando as cores ao vivo e as cores, né? Porque, né? Não tenho 4º livro para eu ler ainda, gente. Eu estou órfã, mas é isso. E já as 2 próximas leituras eu li, ela foi feita no Kindle. Eu tenho uma amiga que ela lê muito essas coisas de livros duvidosos, né? Aí eu pedi para ela me indicar um livro duvidoso ali, um dark, algo que eu possa gostar. E ela acabou que me indicando o Cutelo e Corvo. Então eu li o livro Cutelo e Corvo aqui. E é uma leitura, assim, maravilhosa. Eu vi muita gente falando que Cutelo e Corvo é um dark romance. Porém, todavia, entretanto, no meu ponto de vista, não é um dark romance. Ele é só um dark ali, mas aquele dark bem levezinho. Aqui, basicamente, a gente vai acompanhar 2 protagonistas, que é a Sloane e o Roman. Basicamente, eles 2 são serial killers, ou seja, eles são serial killers que matam outros serial killers, que eu achei maravilhoso essa ideia da autora, eu super adorei. Nós temos aqui, né, que a Sloane, ela é uma serial killer, onde ela simplesmente é conhecida como Aranha Tecelã, alguma coisa assim. E já o Roma, ele é um serial killer, mas ele é chamado como o assassino de Boston, alguma coisa assim. E eles 2 acabam ali se reencontrando numa situação bastante inusitada. Eles acabam ali se conhecendo nessa situação aí inusitada, se envolve, porém não de maneira romanticamente, mas claro que eles resolvem fazerem ali uma bela de uma competição entre eles, ou seja, o irmão dele terá que fazer ali, pegar um serial killer, qualquer um, e eles 2 terão que tentar adivinhar quem é, para eles verem quem vai ser o primeiro a matar. E quem é o primeiro a matar ganha a competição. Eu amei esse livro por conta disso. Mas, enfim, para uma pessoa que assiste muito Criminal Minds, para quem, né, nunca viu essa série, ela é muito disso, de serial killer, acompanha ali o FBI tentando fazer toda aquela análise do serial killer, para saber todo o comportamento dele, enfim, e para descobrir, né, onde eles estão e quem são. Enfim, sei que os 2 protagonistas eles vão se envolvendo, vão se conhecendo, vão ali se competindo entre si. E é algo que eles 2 vão acabar se apaixonando de maneira romanticamente, vão se envolvendo ali. E é maravilhoso acompanharem isso. Tem coisas bastante explícitas, sim. A autora basicamente detalha muito bem, né, como eles fazem ali todo o detalhe, né, do serial killer. Enfim, foi uma leitura bastante divertida. Eu adorei demais. Tanto que quando eu terminei o livro, eu já engatei no segundo livro, que foi o Coro e o Roxinol. E já no segundo a gente vai acompanhar 2 protagonistas que também já apareceram no primeiro livro, né, da história de Sloane e Roman. Porque no segundo livro eles são Lark, que é a melhor amiga de Sloane, e o Slantian, que é o irmão, se eu não me engano, acho que é o irmão mais velho de Roman. O que acontece já nesse segundo volume é onde Lark está tendo ali a sua família sendo morta sem nenhum motivo, de maneira misteriosa, e para tentar ali, né, salvar a sua família, não só a sua família, mas também a família do Lentium, que é o Roma, e a Sloane, eles 2 fingem que estão ali se apaixonados e acabam que se casando, né, aquele casamento de conveniência. Só que o que acontece aqui, o Lente ele não é serial killer, ele é um assassino de aluguel. Ele está tentando sair dessa vida, ele quer uma vida um pouco mais tranquila, ele tem a tenda ali de couro, onde ele trabalha com couro. E já lá que já tá descobrindo ali o seu lado assassino. Só que, né, ela ainda não consegue contar isso para ninguém, principalmente para sua melhor amiga, tanto que a sua melhor amiga sabe, né, do que ela está fazendo, mas ela fica ali só esperando o momento da Lark, né, ter aquele momento e poder contar a ela. E o que acontece aqui é que os 2 vão se juntar nesse casamento de conveniência para tentarem descobrir quem é a pessoa que está ali, né, atrás da sua família,
para poderem ali se vingar. Então, todo o livro a gente vai acompanhando esses dois protagonistas juntos, tentando descobrir ali quem é a pessoa por trás da, da morte da sua família. Enfim, é um livro maravilhoso, também me diverti bastante, estou super curiosa para ler o terceiro livro, porque é uma trilogia, e o terceiro livro, se eu não me engano, o terceiro livro ele se chama Foice e Pardal, e que vai contar a história da Rose e do outro irmão de Rulentia e Roma, que é o Dr. Fion, ele é médico, então assim, nós vamos acompanhando literalmente todos os protagonistas. E um bom desse livro, dessa trilogia, é que todos esses personagens aparecem, né, nos livros anteriores, ou seja, no Sloane e Roma. Apareceram o Lentia, praticamente apareceu todos no Sloane, basicamente apresentando, né, os personagens. O segundo teve a história do Lentia e a Lark. E já o terceiro vamos ter a história do Dr. Fion e da Rose, que é uma... se não me engano, ela é de circo, ela trabalha em um circo, e o Dr. Fion, ele é um médico, então assim, tô super ansiosíssima para ler o terceiro livro dessa trilogia e fechar ela completinha. E assim, é um livro maravilhoso, eu gostei bastante, tanto que eu gostei bastante, né, desse livro. E eu vi muita gente falando que é um dark romance, não é dark romance, literalmente não tem nada a ver. Acho que as pessoas, às vezes, ela foge um pouco do que é dark, mas enfim. Sei que eu gostei bastante da leitura, estou ansiosa para o terceiro, e é sobre isso. E já as próximas leituras são leituras que eu estou fazendo nesse exato momento. É bem provável que esses livros estejam sendo finalizados até esse vídeo sair, ou já eu tenha finalizado. Enfim, eu estou lendo no Kindle, que é Tudo para Dar Certo, que é uma leitura nacional, é um livro que eu peguei no Encha Seu Kindle, e é um livro que uma das minhas amigas, ela ficaram me enchendo tanto, falou, você precisa ler esse livro, você precisa ler. E eu comecei a ler de fato. Basicamente, nesse livro, nós vamos acompanhar dois protagonistas, que é a Amber e que é o Johnny. O Johnny, ele é um jogador de rock bastante famoso da universidade, e a Amber, ela é uma universitária que mora numa fraternidade ali na universidade, que, por sinal, eu não entendo muito essa coisa de fraternidade, mas enfim, eles dois acabam tendo ali um encontro bastante inusitado, eles brigam, eles não se gostam, literalmente ali, no primeiro encontro deles, eles simplesmente, eu odeio você, não quero saber de você. Enfim, só que anos vão passando, passam ali, né, 3 anos, acontece uma coisa bastante constrangedora na fraternidade da Amber, que faz com que ela simplesmente saia da fraternidade ao lado das suas melhores amigas, né, que elas acabam sendo expulsas ali, e é óbvio, claro, né, que elas vão tentando ali encontrar uma casa para alugar, que tanto que ela acaba encontrando que essa casa na qual elas alugaram fica justamente do lado da casa de uns jogadores de rock. E um dos jogadores de rock que mora naquela casa é literalmente o Johnny, o seu arqui-inimigo. Ai, gente, que maravilhoso. Eu amo o Destino adora brincar com eles. Mas, enfim, só que o que acontece aqui nesse livro? Nós temos a história de Johnny, nós temos 2 pontos de vista, né, que é o ponto de vista de Johnny e da Amber. O Johnny, ele tem um passado ali, que é algo que ele fez no passado e que a gente não sabe, né, de momento. Nesse caso, eu ainda não descobri, né, mas o da Amber, sim, eu já descobri o passado dela um pouco, né, o que aconteceu no passado dela. E o que acontece aqui é que Johnny tem um amigo que se chama Ben e que quer fazer com que ele ajude ele, né, a ficar com a Amber. Então, assim, ele não gosta da Amber, ele não vai com a cara dela, mas ele precisa ajudar o seu amigo para que ele fique com a Amber. Então, ele tenta fazer ali um encontro entre eles ali para poder conseguir esse lado aí, né? Porém, as coisas tudo saem errado e Johnny que acaba ali, né, tentando que lidar com a Amber. Então, assim, é muito engraçado o envolvimento deles, né, a maneira como eles vão se envolvendo de maneiras inusitadas e eles vão acabar percebendo que eles não se odeiam, que é só uma briguinha boba, idiota e, óbvio, né, os sentimentos, o crescimento, o amor que eles vão sentindo ali um pelo outro vai crescendo gradualmente. Enfim, eu ainda não terminei o livro, mas eu estou gostando bastante da leitura, é uma leitura bastante divertida.
Eu já dei muitas gargalhadas com esse livro, mas as gargalhadas que eu dou com esse livro não é com os protagonistas, é com os protagonistas secundários, porque nós temos aqui o Drake, nós temos o Colin, nós temos o Tyler, nós temos o Taylor, que são dois irmãos gêmeos, né? Tyler e Taylor são irmãos gêmeos, um é gay, e os outros, né, são tudo amigos, todos eles jogam no time de hockey. Não, acho que só o Tyler não joga no time de hockey, mas enfim, sei que o Colin, para mim, ele é o maior de todos, porque a confusão que ele cria no livro é maravilhoso. Toda cena que ele aparece, eu dou boas gargalhadas, porque, meu Deus, é maravilhoso. Principalmente a briga que ele tem com a melhor amiga da Amber, que é uma ruivinha baixinha, meu Deus. É só caos. E o segundo livro é justamente, né, o Colin e essa ruivinha, que é a melhor amiga da Amber. Mas enfim, eu tô gostando bastante da leitura, tô ansiosa para terminar, porque eu quero muito saber o fim, né, dessa história. E é óbvio, né, com certeza os protagonistas vão terminar junto, porque eu quero que termine junto. Mas, por enquanto, é isso aqui. E já a outra leitura que eu estou fazendo nesse momento, que é isso aqui, Amêndoas. Eu acho que eu já deve ter falado também no vídeo que eu quero muito ler esse livro, então eu comecei já a ler ele. Basicamente, eu vou acompanhar aqui um protagonista onde ele tem um problema no cérebro dele, que é amígdalas, que se chama, só que ele chama essa amígdala de amêndoas, porque esse amígdalas que ele tem no cérebro não se desenvolveu de uma maneira normal, como qualquer ser humano, porque justamente essa é a parte do cérebro onde nosso corpo ele entende o que é o perigo, o que é sentimentos, o que é ter amor, o que é ter empatia, o que é ter tristeza, o que é chorar, sabe? Ter essas reações de qualquer coisa que acontece na sua vida. Sendo que, para uma pessoa normal, isso crescer de uma maneira normal. Para ele, não. Para ele, continua como se fosse o tamanho de uma amêndoa e não desenvolveu de uma maneira muito boa, porque ele não consegue ter os sentimentos e reações que qualquer pessoa tem. Então a gente vai acompanhando esse protagonista crescendo e tentando entender, né, todos esses tipos de sentimentos que as pessoas têm. Tanto que nós vamos vendo, né, as pessoas simplesmente julgando ele sem saber de fato qual é o seu problema, porque coisas vão acontecendo do lado dele, na vida dele, que, tipo, ele não tem reação, ele não sabe o que fazer e ele fica meio, tipo, neutro. Sabe aquela pessoa neutra que não sente nada, que não tem reação para nada? Então, basicamente, o que acontece com ele. Eu ainda não terminei o livro, me falta isso aqui para terminar. Eu estou na página 179. É uma leitura bastante curta e é uma leitura, assim, que você vai analisando toda a situação, né, da vida desse protagonista, desde que ele perdeu a mãe, perdeu a avó, e ele fica ali sozinho no mundo sem o apoio da sua mãe para poder tentar mostrar, né, todos os tipos de reações que ele deve ter na vida, tentar ter ali uma vida normal o máximo possível, né, ser uma pessoa comum. Só que ele não consegue, porque ele não entende. Então, com a falta da avó e da mãe para poder ajudá-lo, né, como se fosse uma bengala ali para ele poder caminhar, ele acaba que perdendo isso. Então ele meio que não sabe o que fazer, não sabe como seguir em frente, então ele meio que fica perdido ali. Ele acaba que encontrando um garoto nesse livro, que é um garoto bastante raivoso, tem raiva do Deus e o mundo, sabe? Ele tem raiva de todo mundo, de todas as coisas que aconteceram na vida dele. Então, o que acontece aqui é que eles dois vão se conhecer, vão tendo ali uma amizade bastante inusitada, porque ele, o protagonista, quer tentar entender o outro personagem, que se eu não me engano é o Gon, porque eu não sei pronunciar o nome dele, que é Yu Jai, que é o nome do protagonista, que tem essa amígdalas que não desenvolveu. Ele quer tentar entender o porquê dele agir daquela maneira, e o Gon quer tentar entender a Jung porque ele age dessa maneira, tentar entender o seu problema. Então eles vão ali se conhecendo, vão ali se envolvendo, né, de maneira amistosa, eles vão tentando ajudar um ao outro. Então, assim, é um livro bastante interessante.
Tô gostando da leitura, a leitura tá sendo muito boa. Eu só preciso terminar o livro para saber de fato o que acontece. Eu já vi muita gente falando desse livro, que ele é um livro maravilhoso, que ele é perfeito. Até no momento eu tô adorando a leitura, tô gostando muito. Eu não sei, né, de fato, se ainda vai ser um livro favoritado ou não, mas ainda vou descobrir, né, enquanto eu terminar. Mas por enquanto eu tô lendo Amêndoa e tô lendo, né, no Kindle, que é o Tudo para Dar Certo. Então eu tô ansiosa. Espero muito conseguir terminar esses 2 livros até esse final de semana. Mas, enfim, gente, praticamente são essas minhas leituras, né? Basicamente é o resumo de todas as leituras que eu já fiz, e 2 eu ainda estou em andamento de leitura, mas é claro que é óbvio que acho que até lá, quando esse vídeo sair, eu já vou ter terminado esses 2 livros também. Mas é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Esse basicamente é o meu balanço ali um pouco geral das minhas leituras aí no final de julho até agora no mês de setembro. Estou muito ansiosa para ver quais são as minhas próximas leituras até o final do ano. Mas é isso, gente. Me conte aí como estão sendo as leituras de vocês, que eu quero muito saber. Comente aí. Não se esqueçam, né, gente, de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, porque eu estou sempre ativa por lá. Quer dizer, eu tento pelo menos, mas é sobre isso. Beijinhos e até o próximo vídeo!